Olá, turminha do terceiro ano. Vamos fazer as atividades aqui seguindo o cronograma do dia 17 a 21 de maio. Então, nós vamos fazer as atividades de quinta-feira, dia 20 de maio, do livro Conectados de Língua Portuguesa, da página 70 a 75, tá? Vamos começar? Então, na página 70, nós vamos dar início à unidade 3, palavras, formas e poemas. Aí, nós vamos ter um poema aqui, ó, para ler, tá? O poema, então, se chama Xícara, é do Fábio Sechug, tá? O poema começa aqui, então, ó. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto, já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então, essa foi a leitura do texto, tá? Se chama Xícara. Aí nós vamos observar as imagens que tem aqui na unidade 3, ó. Aqui onde está o poema, a gente pode visualizar que é um quadro, ó. É um quadro pendurado na parede, né? E tem um senhorzinho sentado aqui. Tem um senhorzinho sentado numa poltrona aqui. E aqui embaixo desse quadro do poema Xícara, a gente tem alguns sacos em que está escrito café. Aqui na página seguinte, um ventilador, uma janela, uma porta. E aqui onde o senhorzinho tá sentado, a gente também consegue ver que tem uma mesa, tá vendo? Então, ele pode estar aqui, ó, sentado numa cozinha de uma casa, aguardando o seu cafezinho ficar pronto, né? Que café é o tema aqui do poema Xícara, tá bom? Agora aqui na questão 1, observe a imagem formada por palavras. O que ela representa? Essa imagem aqui, ó, representada por palavras do poema Xícara, o que ela representa? Não representa o nome do poema? Xícara. Tá vendo, ó? Tem o formato de uma xícara, tá? E é um poema. A2. Leia o poema com o professor e observe novamente a imagem. Aí a gente vai ler de novo lá o poema, ó. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Aí aqui a pergunta, qual é a frase que mais se destaca? Qual é a frase que mais se destaca aqui do poema Xícara? O que ela representa? E o que ela representa aqui na imagem? A frase que mais se destaca? Que parte da xícara que ela é? É isso que ele está te perguntando aqui na 2. Na 3, esse tipo de poema no qual as palavras compõem uma imagem chama-se poema visual. Na sua opinião, de que outra forma podemos brincar com as palavras e seus significados? Aí você precisa pensar um pouquinho aqui, tá? Para você refletir sobre o poema visual. De que outra forma que a gente pode brincar com as palavras e os seus significados, formando desenhos nos poemas, tá? No poema visual. Aí você pode pensar um pouquinho aqui nessa questão, tá bom? Aí na próxima página, capítulo 1, tudo é poema. Na sua opinião, é possível fazer um poema sobre qualquer tema? Aí você precisa pensar um pouquinho. Será que isso é possível? Aqui, leia este poema em silêncio e depois em voz alta. Então, ó, se chama Fogão a Lenha. Toda a casinha de roça, feita de taipa e palhoça no telhado, tem um cantinho sagrado. Lugar onde tacho de cobre, panela de ferro e frigideira trabalham sem descanso, às vezes quase o mesmo tanto de uma vida inteira. Lugar de galinhada, feijão tropeiro, torresminho, arroz com suã, bolinho de chuva, tapioca, canjica e no teto um bocadinho de picumã. Esse texto, então, é de Lalau e Laura Beatriz, é do livro chamado Caminho da Roça, tá? São Paulo, Espicione, 2012, página 15.
Então, aqui a gente vai ter um vocabulário com o significado de algumas palavras do texto, tá? Feijão tropeiro, então, o que que significa? Prato típico da cozinha mineira, feito à base de feijão, carnes e farinha. Suã, carne da parte inferior do lombo do porco, a suã. Aí aqui a gente vai observar a imagem, ó. A imagem do livro, tá vendo? Então, aqui nós vamos ter o céu, né? Aqui uma parte de um pedaço de uma cozinha, tá vendo, ó? De uma cozinha. Onde fica o fogão a lenha, que, segundo o poema, é o cantinho sagrado, ó. Tá? Tem um cantinho sagrado. Então, um cantinho sagrado é a parte da cozinha onde fica o fogão a lenha, onde a gente faz as comidinhas gostosas, segundo o poema, onde se fazem as comidas gostosas, né? Aí ele cita vários nomes de comidas aqui, ó, tá? Como feijão tropeiro, galinhada, né? Torresminho, arroz com suã, todas as comidas gostosas que se faz aqui no fogão a lenha, tá? E o fogão a lenha realmente deixa qualquer comida mais gostosa. Aí na próxima página, página 74, questão 1. Segundo o poema, toda casa de roça tem um cantinho sagrado. Letra A. Qual é o cantinho sagrado a que o poema se refere? O poema não se referiu a um cantinho sagrado da casa, onde fica localizado algo muito especial, onde a gente cozinha as comidas gostosas? Tá lá no poema, então, o cantinho sagrado, tá bom? Na B. Por que esse cantinho é sagrado? Por que você acha que esse cantinho da casa, que fala lá do poema, é sagrado? Por que será? O que a gente faz de tão especial nesse cantinho para ele ser sagrado? A C. Qual é o efeito da expressão cantinho sagrado no poema? Então, quando ele usa essa expressão cantinho sagrado, o que ele quer dizer com isso? Ele quer exaltar, enaltecer esse lugar especial da casa. Por isso, cantinho sagrado, né? A D agora. Na sua casa existe algum cantinho sagrado? Por que é considerado assim? Então, na sua casa, você acha que tem algum lugar especial aí da sua casa? Algum lugar bom e legal, bacana? Tá? E aí você vai colocar sim ou não e por que você acha que ele é um lugar sagrado, um lugar especial. A2. No poema, quem trabalha sem descanso? Tá? Tá escrito lá no poema que alguns objetos lá da história, elas trabalham sem descanso. Daí você vai encontrar e vai colocar aqui. Na 3. Quais alimentos são citados no poema? Também estão lá no poema. No final, na última estrofe, você vai encontrar quais são os alimentos citados, tá? Os nomes deles. Você vai escrever aqui. Letra A. Você já comeu algum desses alimentos ou outro alimento feito no fogão a lenha? Qual ou quais? Aí você já comeu? Sim ou não? E aí você vai colocar aqui. E aí você vai pensar um pouquinho sobre os alimentos que você já comeu, tá? Que foram feitos no fogão a lenha. Por sinal, comida feita no fogão a lenha é muito gostosa. A B. Por que, segundo o poema, tachos, panelas e frigideiras trabalham sem parar? Por que você acha que eles trabalham sem parar, segundo o poema? 4. Observe essas palavras do poema. Então, são essas palavras aqui. Casinha, cantinho, torresminho, bolinho e bocadinho. A. Existe alguma semelhança na escrita delas? Qual? Todas elas terminam com inho, não terminam? Ó, casinha, cantinho, torresminho, bolinho, bocadinho, terminam com inho. Por que será que elas terminam com inho? O inho indica a forma diminutiva das palavras, então todas elas estão no diminutivo, tá? Na B, o que essas palavras indicam no poema? Aqui, ó, as palavras indicam no poema: casinha, cantinho, torresminho, bolinho, bocadinho. Indicam coisas gostosas, né? Coisas legais, bacanas, tá? Então, a casinha é um lugar aconchegante, cantinho, torresminho, bolinho e bocadinho são alimentos gostosos, tá? Por isso que ele se refere dessa forma. Tá falando desses alimentos e desses lugares de forma carinhosa. Então, toda vez que a gente usa o inho, quer dizer que você tá usando as palavras de forma carinhosa, tá? Então, elas indicam carinho do autor do poema, esses alimentos e por esses lugares, tá bom?
A 5 agora, na próxima página. Você já sabe que Fogão a Lenha é um poema. Que características do poema ele apresenta? Tá? Que características, então? Você já sabe que é um poema. Quais são as características mesmo de poema? Os poemas têm versos, né? Ó, versos, estrofes, tá? Alguns versos têm rima, né? Alguns versos têm rimas, tá? Então, essas são características dos poemas. Versos, estrofes e rimas. Ah, quantas estrofes esse poema tem? Então, você vai vir aqui no poema e vai contar quantas estrofes ele tem, ó. Cada conjuntinho de versos aqui, ó. Cada conjuntinho de versos forma uma estrofe. Então, você vai ter 1, 2, 3 estrofes no poema. Aí, você vai colocar lá, na letra A, 3 estrofes tem esse poema. Aí, na B, e quantos versos? Volta aqui no poema e conta os versos. Os versos é cada linha do poema. Então, esse poema vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 versos, tá? Então, vem aqui na letra B e coloca 13 versos, tá bom? A 6, circule em cada estrofe do poema as palavras que rimam. Agora, você vai voltar lá no poema e vai circular as palavras que rimam, tá? Então, aqui, ó, telhado, sagrado. Não termina igual? Se termina igual, então rima, ó. Termina com ado. Termina com ado, então rima, tá? Depois nós vamos ter frigideira inteira. Frigideira inteira. Termina igual, então rima. Aí, aqui embaixo, a gente vai ter mais palavras que rimam, ó. Torresminho. Rima com bolinho, tá? Ó, torresminho, bolinho, bocadinho, todas essas palavras rimam, tá? Torresminho, bolinho e bocadinho. Então, essas palavras rimam, tá bom? E aí, você circula elas lá no poema. Aqui na questão 7, o poema Fogão a Lenha foi publicado em um livro. Qual é o título dele? Então, nós vamos ver o título desse livro aqui no final do poema, ó. Tá escrito bem aqui o nome do livro, Caminho da Roça. Aí, você vem aqui na 7 e escreve Caminho da Roça, tá? Quem são os autores? Os autores também tá no final do poema, ó. Lalau e Laura Beatriz. Aí você vem aqui e escreve aqui embaixo, ó. Lalau e Laura Beatriz. Lalau e Laura Beatriz, os autores do poema. 8. Observe a capa do livro que traz o poema Fogão a Lenha. Então, aqui a gente tem a capa do livro do Caminho da Roça, tá? Que é onde fica esse poema que a gente leu, então, Fogão a Lenha, tá bom? Então, letra A, descreva os elementos que aparecem na capa. Então, aqui na capa do poema vai aparecer um galo, uma galinha, cachorro, árvore, menino, um moço trocando violão, outra pessoa andando a cavalo no fundo, um pasto grande, uma área de pastagem, lá no fundo uma casa numa montanha com árvore, pássaro e um céu azul, tá? Então, todos os elementos que aparecem na capa do livro. B. Considerando o nome do livro e a imagem da capa, quais seriam os temas dos outros poemas do livro? Então, quais seriam os temas? O que vocês acham? Que teria tudo a ver com a roça, não é mesmo? Igual tá aqui na imagem, com a roça, com quem mora no campo, quem mora no sítio, com as tradições desses lugares, né? Então, de língua portuguesa é isso, tá bom? Tchauzinho pra vocês.